O que Noé e os animais comiam na arca? Gênesis capítulo 6, versículo 21 diz assim: Deus ordena a Noé que leve consigo todo tipo de comida para que ele e os animais tenham o que comer. Quando Deus instruiu Noé a construir a arca, Gênesis capítulo 6, ele também ordenou que levasse alimento para todos, inclusive para os animais. Gênesis capítulo 6, versículo 21. A questão dos animais puros e impuros mencionados em Gênesis 7 pode levar à interpretação de que Noé usaria os animais impuros para o consumo. Contudo, a distinção entre animais puros e impuros para alimentação só seria dada por Moisés muitos anos depois. A lei levítica, né? A lei de Moisés, mosaica. Na verdade, os animais puros levados em maior número tinham outro propósito: oferecer holocaustos a Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Mas então, como Noé conseguiu alimentar a todos, inclusive sem que os animais predadores matassem outros para sobreviver? Analisando o contexto, meus irmãos, obtemos a explicação em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Quando Deus cria o homem, ele fala que dá a ele todas as sementes e frutas como alimento. Nada foi mencionado sobre o consumo de carne. Isso implica que, até naquele momento, Deus não havia permitido ao homem comer carne. Da mesma forma, os animais foram ordenados a comer todo tipo de vegetal. E até então não eram carnívoros. O fato de algumas pessoas, como Abel, serem pastores de ovelhas, não significa necessariamente que os animais eram usados como alimento. A lã, por exemplo, poderia ser usada como proteção contra o frio naquelas regiões. Portanto, Noé provavelmente armazenou uma grande quantidade de grãos, frutas e vegetais para sustentar a todos. Talvez seja por isso que todos na arca, humanos e animais, conseguiram viver ilesos durante mais de um ano. Somente após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículo 3, Deus fez uma nova aliança com o homem, permitindo que ele coma carne. Então, Gênesis capítulo 9, versículo 3 diz assim: Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. É provável que essa permissão tenha se estendido também para alguns animais. E existem dois motivos para isso. Primeiro, a terra devastada. O dilúvio destruiu a vegetação e cultivar alimentos novamente levaria tempo. Comer carne foi uma solução imediata para a sobrevivência. Segundo, o novo relevo. O dilúvio transformou o relevo da terra, criando vales e montanhas para que os homens tivessem força para habitar e trabalhar. Esse ambiente mais desafiador, ele precisaria de mais energia, que poderia ser suprida pela proteína da carne. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui, né, nesse pequeno estudo aqui, que Deus, quando criou o homem e os animais, permitiu que os homens comessem dos frutos e os animais a vegetação, tá certo? Então ali até ali ninguém era carnívoros. E a terra era, como eu vou dizer assim, não tinha relevos, não tinha montanhas, então era mais plana, né? A terra ali era mais plana. Aí quando veio o dilúvio, houve uma modificação muito grande na terra. Aí nesse caso aí, como o dilúvio devastou a terra, Deus permitiu que o homem e os animais, alguns animais, né, tornassem carnívoros e comessem carne, ok?